Capítulo 298 Grande Pirata da Água da Lua. O tremor na caverna começou a se acalmar. Terceiro andar do caixão gigante. Todos ficaram em silêncio enquanto olhavam para a Bíblia Sagrada da Flor Mística na mão de Zhaofeng. Havia um corte na Bíblia, que parecia que a rasgaria a qualquer momento. Pirralho, pare! O ladrão do leque voador gritou com os olhos vermelhos. Era um item sagrado do caminho perverso, como ele podia destruí-lo? O abutre de sangue ruim, a pessoa de vestes azuis, a bela mulher de vestes florida e companhia estavam todos tensos. Sendo uma arte marcial perversa, a Bíblia Sagrada da Flor Mística usava o Yin para reabastecer Yang e poderia aumentar os níveis de cultivo rapidamente. Esta foi a base do poder do grande pirata da Água da Lua. Você realmente vai destruí-la, Mestre Yun disse com descrença. Ele nunca teria imaginado que Zhaofeng tinha a coragem de destruir a Bíblia Sagrada da Flor Mística de uma vez. Bikiao estava com lágrimas escorrendo de seus olhos, com o coração tocado, enquanto olhava para o jovem em sua frente. Ela já havia se preparado psicologicamente para se sacrificar para permitir o sucesso do outro, mas as ações de Zhaofeng haviam chocado a todos. Se a caverna da Água da Lua desmoronar, então deixe-a desmoronar. Após a evolução do óleo espiritual de Deus, Zhaofeng tornou-se mais frio e dominante, fazendo coisas sem se preocupar muito com as consequências. O azul no olho esquerdo parecia uma lagoa de gelo. Crackle! Relâmpago brilhou na palma de Zhaofeng quando a Bíblia Sagrada da Flor Mística foi destruída em pedaços. Depois de destruir a bolsa de 100 flores, Zhaofeng também havia destruído a habilidade mais chocante do país, a Bíblia Sagrada da Flor Mística. Dos 4 tesouros da Água da Lua, 2 foram destruídos por Zhaofeng. Você? O ladrão do leque voador ficou atordoado quando a raiva e o ódio infinitos explodiram dele. Vá! Uma linha de sangue apareceu do canto de sua boca. Todos os seus planos e cálculos, a bolsa de 100 flores e a Bíblia Sagrada da Flor Mística foram destruídos por esse jovem na sua frente. Você realmente destruiu a Bíblia Sagrada da Flor Mística. Mestre Bi nem conseguiu respirar adequadamente. O abutre de sangue ruim, a pessoa de vestes azuis e companhia ficaram todos atordoados. Eu destruí a Bíblia, agora a caverna da Água da Lua desmoronará. Os olhos de Zhaofeng brilharam. Se ele estivesse certo, todos os mecanismos principais estavam na Bíblia Sagrada da Flor Mística. Boom! A caverna e o caixão de cobre começaram a tremer violentamente, fazendo com que todos se sentissem instáveis. Ha 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 ha! Uma longa risada soou ao longo de toda a caverna da Água da Lua. O coração de todos quase pararam, a voz não pertencia a ninguém presente. Mestre? O jovem usando um brocado tremeu assustado quando olhou para o caixão de cristal. A longa risada veio do caixão de cristal. O cadáver do grande pirata da Água da Lua mais uma vez usou a projeção de memória de luz e emitiu uma aura não muito diferente do Ranklord verdadeiro. Mestre? O ladrão do leque voador e a bela mulher de vestes floridas se ajoelharam no chão com medo e choque. Pessoa destinada, admiro sua coragem. O grande pirata da Água da Lua se levantou lentamente e a aura de vida de seu corpo aumentou. Mestre, você está vivo. O ladrão do leque voador e companhia ficaram surpresos. Zhaofeng achou isso difícil de acreditar. Foi realmente possível que o grande pirata da Água da Lua revivesse? Mestre Yun também ficou surpreso enquanto olhava para o grande pirata, que parecia não ser diferente de um homem normal. Os olhos do grande pirata da Água da Lua continham sabedoria, não era apenas uma projeção de memória de luz normal. Coloquei 2 armadilhas, uma exposta e outra escondida. A exposta só requer o sangue Yin para obter minha Bíblia Sagrada da Flor Mística e continuar minha lenda. Quanto à segunda, sorte, que era escapar do túmulo, isso foi proposital.
Astúcia brilhou nos olhos do grande pirata da água da lua e as expressões do mestre Bi e do abutre de sangue ruim ficaram ligeiramente feias. Então tudo foi planejado pelo grande pirata da lua da água. As duas pessoas que escaparão, o mapa e a notícia sobre Sangue Yin. E isso levaria a outro pirata da água da lua. Zombaria apareceu no rosto do grande pirata da lua. Todos pararam. O grande pirata da água da lua, há 100 anos, foi extremamente famoso e ele fez o que quis. Essa conquista deixou os outros com ciúmes. No entanto, minha conquista mais gloriosa foi apenas para escapar daqueles no Ranklord verdadeiro e usar o Yin para reabastecer o Yang, mas nada disso é o Dao dos Reis. O grande pirata da água da lua respirou profundamente com uma expressão estranha. Seu olhar varreu seus discípulos, depois parou em Zhao Feng. Minha herança e Dao são incapazes de enfrentar verdadeiramente o Dao do rei. Foi por isso que eu falhei quando enfrentei a Imperatriz Qin. O grande pirata da água da lua trancou em Zhao Feng. Zhao Feng estava cheio de cautela, mas sem sinais de medo, então sua armadilha escondida era. Então, pode-se ver que a configuração para a armadilha exposta era pequena. Por isso, estabeleci outro caminho para aqueles com grande determinação e coragem ousando destruir a Bíblia Sagrada da Flor Mística, rompendo seu destino, e suas realizações futuras irá muito além das minhas. O tesouro da água da lua é apenas um trampolim. O grande pirata da água da lua olhou profundamente para Zhao Feng. Dois caminhos, um exposto na luz e outro oculto na escuridão. Um era continuar o legado e o outro era superá-lo. Dos dois, o último era o mais importante. Ao ouvir isso, todos ficaram em choque. O ladrão do leque voador ficou envergonhado. Sua mentalidade era apenas continuar o legado de seu mestre. Somente aqueles com grande coragem e determinação, como esse jovem, poderão ativar a verdadeira intenção do grande pirata da água da lua. Mestre, como o senhor pode ressuscitar? Perguntou cuidadosamente a bela mulher de vestes florida. Esta é uma técnica secreta da herança legado do céu que vai muito além de outras técnicas existentes no continente. Ela sela um pedaço da essência de vida, e a converte para outra forma de vida. Mesmo os veneráveis no reino núcleo da origem podem não ser capazes de ver isso. Futuramente, através de uma série de eventos únicos, com a projeção de memória de luz eles voltarão à vida. Só posso permanecer por um breve momento. O grande pirata da água da lua explicou e Zhao Feng descobriu que a vida do pirata da lua da água estava começando a desvanecer, como de uma pessoa antes de sua morte. Esta técnica secreta era, antes da morte, pegar um traço de vida e movê-la para período após a morte, por isso não violou as leis do céu e da terra. Conhecendo a verdade, os três no reino espiritual verdadeiro deixaram escapar um suspiro de alívio. Se o grande pirata da água da lua realmente voltasse à vida, os três não seriam seus oponentes. A herança legado do céu é digna de ser a herança mais misteriosa e antiga, até mesmo possui inúmeras técnicas secretas. Mestre Yun estava imerso em admiração. Chua! Como um flash, o grande pirata da água da lua desapareceu e instantes depois reapareceu na frente de Zhao Feng. Ele lentamente levantou a mão. Zhao Feng não sentiu nenhuma inimizade e o encarou. A aura de vida do grande pirata da água da lua estava desaparecendo e Zhao Feng não teve medo que ele usasse técnicas secretas de energia mental para roubar seu corpo. O grande pirata estendeu a mão sobre Zhao Feng, de repente uma onda de energia pura derramou sobre o corpo do último. O que? Esta é a fonte espiritual verdadeiro. O mestre conservou sua fonte espiritual verdadeiro. As expressões do ladrão do leque voador e presentes mudaram. A fonte espiritual verdadeiro é a base do poder daqueles no reino espiritual verdadeiro. Era onde o que espiritual verdadeiro ficava.
O cultivo do grande pirata da Água da Lua estava próximo do Ranklord verdadeiro e, embora ele tenha morrido há 100 anos e tenha perdido algum de seu poder, ainda é mais poderosa que alguém no rank místico verdadeiro. Poderia ser essa a lendária habilidade de transmissão de cultivo. Zhao Feng não se moveu e ele usou o óleo espiritual de Deus para detectar as mudanças em seu corpo. O grande pirata da Água da Lua não juntou diretamente sua fonte espiritual verdadeiro ao corpo de Zhao Feng, pois abalaria a base deste último. Ele primeiramente usou a fonte para limpar o corpo de Zhao Feng e abrir seus meridianos. Então ele selou a maior parte da energia nas profundezas de seu dantian. Este selo era extremamente misterioso e poderia transformar a energia em uma forma diferente. Zhao Feng sentiu que seu Qi de meio passo do Qi espiritual verdadeiro atingiu 50% e não desestabilizou sua base de cultivo. Em primeiro lugar, o nível de energia mental de Zhao Feng era alto o suficiente, então era possível para ele mesmo controlar o Qi espiritual verdadeiro se caso a quantidade não fosse grande. Em segundo lugar, o grande pirata da Água da Lua abriu seus meridianos, melhorando seu dantian e físico. Sua energia mental é tão alta. Se você estiver disposto, eu posso ajudá-lo a avançar para o reino espiritual verdadeiro. O grande pirata da Água da Lua disse com alegria. Agora não. A voz de Zhao Feng soou na mente do grande pirata. Só caminhando passo a passo e com uma base sólida, ele se sentiria seguro. O pirata da Água da Lua fez uma pausa antes de levantar a cabeça para rir. Bom, subestimei você. Com uma fonte tão grande de energia mental e uma linhagem ocular poderosa, mesmo que não houvesse o tesouro da Água da Lua, seu futuro superará facilmente o meu. Logo, a fonte espiritual verdadeiro do grande pirata foi selada no corpo de Zhao Feng com seu Qi de meio passo atingindo 50 a 60%, superando o do mestre Yun. Neste momento, 80 a 90% da aura de vida do grande pirata da Água da Lua desapareceu. Ainda há mais um segredo. Não resista com a sua energia mental. A voz do grande pirata da Água da Lua soou na cabeça de Zhao Feng. Zhao Feng controlou sua energia mental e uma fonte de informação entrou em sua mente. Esta informação estava relacionada à herança legado do céu e incluiu alguns desenhos de mecanismo e um mapa. Mapa do legado do céu. Zhao Feng ficou chocado e quase disse em voz alta. Isso foi roubado dos imperiais. Há um total de 48 mapas e cada um deles conterá alguns segredos da herança legado do céu. O grande pirata explicou. Depois de fazer tudo isso, o brilho nos olhos do grande pirata da Lua da Água diminuiu quando sua vida atingiu seu limite. Ele voltou para o caixão de cristal e virou o olhar para o jovem usando um brocado e para a bela mulher de vestes florida, Jin'er, Yu'er. Mestre? Ladrão do leque voador e a mulher de vestes florida disseram respeitosamente. Embora o grande pirata da Água da Lua tivesse morrido, a dignidade de mestre não foi perdida. Lembre-se de nunca mais se tornar seu inimigo. Se você estiver disposto, você pode se tornar seus servos. Esta é a minha vontade e conselho. Depois de dizer isso, a aura de vida do grande pirata da Água da Lua se extinguiu e ele fechou os olhos. Bum! Toda a caverna da Lua da Água de repente começou a agitar e se afundar. Uma grande e brilhante porta de cobre apareceu em cima de todos. Não ser seu inimigo. Tornar-se servo desse pirralho. Como isso é possível? O jovem usando um brocado e a bela mulher de veste florida, ajoelhados no chão, em seus olhos um traço de desdém e a frieza brilharam. Obviamente, eles não se importaram com a vontade e o conselho de seu mestre.